Muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião, hoje, 19 de janeiro, já de 2014, que nós possamos, nesse início de ano, cada vez mais, estarmos com o propósito, de modificarmos os nossos comportamentos no decorrer desse ano. Vamos entrar focados em coisas novas, como eu já tenho falado, nada de emagrecer o corpo. O corpo é matéria, nós temos que enriquecer a alma. Esse tem que ser o nosso foco em 2014. Procurarmos modificações espirituais para que a gente, quando for convocado para o outro lado, a gente vai tranquilo, Então, vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião nossa transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Hoje, como nós já estávamos anunciando, foi a nossa Assembleia Geral Ordinária, nós estamos aqui desde 4 horas da tarde, e foi eleita a nova diretoria que está aqui no quadro, aqui atrás, e eu fui reeleita para esse mandato 2014-2015, junto comigo está a Valéria como vice-presidente, a Valéria Cristine. Como primeiro secretária está todo mundo aqui, o Ivan Padilha. Segundo secretária foi a Deide Lúcia, que era a nossa primeira secretária, passou para a segunda secretária. Primeiro tesoureiro, Luiz Marinho, é esse que todo mundo aqui conhece, O homem do bigode, Aquele ali. E segundo tesoureiro, o nosso Abel Martins. E como bibliotecária, esse ano, Cristina Ferro, está lá, E segunda, Mara Lúcia, que vocês também já conhecem lá. E na comissão fiscal ficou a Valzali, o Clébio, que também é conhecido de todos vocês, e a Jane Mara também, que também é conhecida de todos vocês. Então, que essa nossa diretoria, que foi empossada hoje à tarde, possa pegar, como todas as outras têm sido, com muito carinho, com muita dedicação no desenvolvimento de mais esse biênio. Que Deus possa abençoar a cada um dos participantes dessa diretoria. E vamos passar para a Valéria, que fará uso da palavra hoje. Boa noite a todos. E com muita alegria e também com um senso muito grande de responsabilidade que a gente assume. Mais uma vez a gente está aqui à frente dessa casa que a gente ama tanto, e que está cada vez melhor, querendo melhorar sempre, para que todos que aqui venham, se sintam realmente em casa, que a gente fala, que é a continuação da nossa casa, e realmente é um lugar que a gente vem, que a gente se reúne. E aqui a gente forma, uma grande família, mas a família espiritual, E às vezes a gente tem aquela problemática, aquela dificuldade com a nossa família consanguínea, mas aqui a gente se abraça em torno, dessa causa e dessa casa que a gente tanto ama. Então a gente realmente pede muita ajuda à espiritualidade para que a gente fique aqui num trabalho de coadjuvantes, Porque eles aí também nos ajudam. A gente tem toda uma equipe espiritual que participa das reuniões doutrinárias, das reuniões mediúnicas, que aqui, é uma grande reunião mediúnica, porque a gente é esclarecido. Hoje estamos aqui, um certo número de encarnados, mas também temos muitos desencarnados também. Então, que eles nos ajudem em mais aí 2 anos à frente desse trabalho que a gente faz aqui no Centro Espírita Friburguense. E a gente sabe, que é um bom trabalho, graças a Deus a gente vem aí trabalhando na divulgação, então a gente pede ajuda aí.
Bom, e hoje para a gente estudar, como sempre, a gente quando vem fazer palestra aqui, é tanto assunto, tanta coisa boa que a gente fica naquela dúvida, né? Eu vou falar sobre o quê? Né? E como eu sempre peço ajuda, né? Os amigos espirituais me intuíram para a gente conversar hoje. Eu estava refletindo, né? Pensando que tudo que a gente vê, né? Nós, né? Começando a pensar na nossa existência, na nossa individualidade, e olhar tudo à nossa volta, a gente começa realmente a perceber que nós fazemos parte de um grande projeto, né? Nós não fomos assim, não surgimos do nada, estamos aqui sem nenhum propósito, não. Todos nós fazemos parte de um grande projeto, né? E quem, né, está por trás desse projeto? Deus, né? Como ensinam os Espíritos, a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas, né? E tudo que a gente olha à nossa volta, a natureza, nós somos parte desse projeto. E é claro, né, como dizem os Espíritos, que Deus, né, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, na sua infinita justiça, não poderia criar nada e nem nós sem que fosse para o bem, para que as coisas dessem certo. Né? Ele não criou a gente para a gente ser um projeto falido, para a gente dar errado, não. Ele nos criou, né, todos nós partindo aí da mesma origem, simples e ignorantes, para que a gente fosse, ao longo da nossa caminhada evolutiva, através das encarnações, ampliando os nossos conhecimentos, crescendo, né, em espírito, mas para atingir uma meta que ele traçou, que é a perfeição. Né? Então nós temos que prestar atenção nisso. Eu pensando nisso ontem, falei, realmente, é um projeto feito para dar certo. Porque é bom a gente pensar isso. Porque a gente vai observando que tudo à nossa volta, né? E quando eu falo tudo, realmente, tudo da nossa existência, né? Momentos bons, momentos felizes, momentos de dificuldade, que são momentos de grande aprendizado para o espírito. Que realmente na hora da dificuldade, da dor, é um momento que se a gente tiver uma consciência, se a gente já tiver essa percepção, a gente vai ver que são os momentos em que mais a gente cresce, em que mais a gente passa a valorizar coisas que antes a gente não valorizava. Então é um projeto para dar certo, né? É um projeto para dar certo. E nós temos a nossa parte nisso, a nossa cooperação. E sendo, né, um projeto de Deus, que está aí, tudo cria, é a lei de amor, que, né, é uma lei de Deus, uma lei de amor. Então tudo que nos cerca, tanto as coisas materiais quanto as coisas espirituais, são envolvidas por esse fluido divino, por esse fluido de amor. E desde as pequenas coisas até as maiores, desde a matéria, como nós vamos ver aqui, até o espírito que somos nós, essa individualização desse princípio inteligente que vai, né, desembocar no espírito que somos nós, que somos essas individualidades. Então, a princípio, a gente pode ler aqui algumas questões que eu vou ler do Livro dos Espíritos, e a gente pode falar, nossa, o que tem a ver a matéria? É a lei de amor? É o amor que rege as leis materiais e espirituais? E a gente vai ver que sim. Tudo tem essa marca, tudo tem um objetivo na criação de Deus, nada é sem um propósito, né? Então a gente vai observando isso, que a gente foi realmente criado para dar certo, né? E isso tem que fazer a gente realmente cultivar em nós a autoestima, o amor por nós, mesmo sendo inferiores, mesmo sendo ainda pequeninos, porque quando a gente fala disso tudo, quando a gente estuda, a gente vê o quanto a gente é pequeno, quanto a gente é limitado, quanto a gente está aqui encerrado numa matéria que nos limita. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê uma dimensão muito grande, né? E aí a gente compara a nossa pequenez com a grandiosidade, mas tudo está, né, harmonizado, tudo é um conjunto que a gente precisa e que está encadeado, né? Então aí a gente vem aqui, ó, nos elementos gerais do universo, né? Vai falar sobre o espírito e matéria. Aí daqui a gente vai começar a estudar e vai ver como tudo está interligado, né? Como nós estamos aí num processo de evolução, tudo, né? Submetido à lei do progresso. Questão 27, ó. Haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito?
E a resposta dos espíritos: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com estas e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. E aqui nós estamos falando do perispírito, né? Porque nós sabemos que o homem, nós, somos formados por esses três elementos: o espírito, perispírito e o corpo, né? Que é a matéria. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então aqui a gente já vê que dentro desses dois elementos gerais do universo tem, né, essa inteligência suprema, tem Deus que criou tudo isso, criou leis para que a matéria e o espírito pudessem se ligar e as coisas pudessem se processar como a gente conhece, né? Um fato patente, aí aqui já é um comentário de Allan Kardec, da questão 28. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. E a esta inteligência suprema que chamamos Deus, né? Então é a trindade realmente universal: Deus, Espírito e matéria, né? Então a gente vê que tudo isso tem um objetivo. Para que isso foi criado? Qual o objetivo de Deus? Exatamente esse: nós, espíritos, termos a necessidade de utilizar essa matéria, de sobrepor a influência que ela exerce sobre nós, porque essa é a grande missão de todo espírito, né? Lidar com as nossas dificuldades, lidar com essa forte influência que a gente tem quando vem para a matéria. As paixões são, né, muitas vezes, né, animadas a esse instinto que nós estamos ligados da matéria, ao nosso corpo, mas é esse o trabalho do espírito. Elevar essa influência, né? Se desenvolver em inteligência, se desenvolver em moralidade. Essa é a nossa tarefa. Aí a gente vê, né, que aqui tem um objetivo. Aí agora a gente vai dar um pulinho lá para a questão 607, onde nós vamos continuar falando sobre a alma e essa conexão toda. 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? A resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. E aqui a gente vai vendo a nossa escalada evolutiva. Nós começamos muito ali na simplicidade, na ignorância, guiados no primeiro momento pelo instinto,
né? E aí a gente já pode observar que a gente não está muito longe da origem, né? Porque a gente ainda tem os instintos muito aflorados, tem as paixões ainda muito, né, exacerbadas. Então a gente vê que a gente ainda está mais para a origem do que para a meta, que é o nosso objetivo. Então, o espírito ele vai passando por essas fases, as primeiras encarnações, nesse período que esse princípio inteligente, na verdade, ele vai sendo trabalhado nos reinos até a próxima questão aqui, ó. 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Olha a resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como de germinação, em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período de infância, vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido feitos informes ao ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as criaturas. Aí é 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores, né? Se a gente está reclamando desse, já estivemos em mundos piores, em mundos inferiores à Terra, né? Onde realmente só o instinto e as paixões nos guiavam. Era exclusivamente, né? Isso. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Aí a gente vai vendo aqui como é a nossa caminhada evolutiva, né? Nós passamos por esses períodos, né? Porque se a gente pensar que as paixões, né? Que hoje nós temos essas paixões que nos prevalecem em nós, elas já tiveram a sua utilidade numa outra existência, né? E o trabalho do espírito é exatamente esse, é caminhando, evoluindo, deixando esses instintos, deixando essas paixões ficarem de forma secundária. E o que prevalecer no nosso espírito? A inteligência, a moralidade. Então a gente vai vendo que nós somos espíritos que estamos sempre caminhando, sempre aí buscando uma saída. E aqui a gente lê um pedacinho muito interessante, que fala sobre a responsabilidade dos seus atos. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu já tive encarnações anteriores que foram piores, que eu já fiz coisas que eu não devia, que eu me arrependo, porque eu não fui ajudado. E claro que a gente sempre é ajudado, mas a nossa responsabilidade, ela é paralela ao nosso conhecimento. Porque muitas vezes, em existências anteriores, quando nós procedemos de uma forma que não devíamos com o nosso semelhante, prejudicando ao outro, ou prejudicando a nós mesmos, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo. Porque hoje, a nossa responsabilidade ela é maior. Que quanto mais a gente conhece, mais aumenta a nossa responsabilidade. Porque aí a gente vai estar agindo com recursos que estão disponíveis
para a gente compreender. A gente tem a doutrina espírita que apresenta, né, a vida futura. Os espíritos vieram nos trazer essas notícias que a gente não morre, que a gente continua. Então a gente sabe que até a nossa condição, quando nós formos para o plano espiritual, e a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, a gente não sabe, né, quando que a gente vai ter que retornar, ela vai depender do agora, ela vai depender desses conhecimentos que nós estamos adquirindo aqui com a doutrina espírita e o que nós estamos fazendo com ele, qual o nosso esforço. E à medida que a gente conhece mais, a gente é mais responsável. Então a gente não pode alegar, mas eu não sabia. Não, a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Ser espírita é realmente ser muito responsável. A gente sabe disso. Ser responsável pelos pensamentos, pelos sentimentos. É a nossa responsabilidade em relação a nós mesmos, em relação ao próximo e em relação a Deus. Porque a gente está tendo a oportunidade de aprender. A gente não pode pretextar ignorância. Não, mas eu não sabia. Não, vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Agora, o que a gente está fazendo com isso é que é mais importante. Como a gente está trazendo para dentro, como a gente está mudando a nossa conduta com o nosso próximo. Como a gente está realmente lidando com a gente mesmo, porque a gente sabe da nossa dificuldade, da nossa inferioridade. Mas é se perguntar, será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Será que eu estou agindo da melhor maneira? E Sueli, semana passada, aqui falou uma frase que a gente vai já também falar sobre ela, da gente se colocar no lugar do outro, né? Do respeito ao outro. Nossa, a gente critica às vezes a atitude de uma pessoa, mas a gente fica assim, será que se eu tivesse no lugar dela, eu teria feito igual a ela, ou teria feito pior? Então a gente se coloca no lugar do outro, né? Isso é ser caridoso, isso é praticar a indulgência, né? Entender tudo isso, mas entender que nós somos amados e que a nossa meta é a perfeição, né? Nós vamos passar pelas dificuldades, nós estamos num planeta, né, de provas e expiações, um planeta de dificuldade, onde o mal prevalece, onde nós, espíritos aqui encarnados, ainda temos muito mais paixões, somos muito orgulhosos, muito vaidosos, mas ter essa consciência e procurar fazer o melhor possível, a gente já pode, já é a nossa tarefa. Então a gente vai vendo aqui, né, a evolução. E tem aqui na introdução do Livro dos Espíritos, que é essa aqui de Herculano, né, uma frase muito interessante do Leon Denis, né, que foi um grande espírita, que resume bem isso que nós estamos falando aqui, ó. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Olha que interessante, né? Porque aqui está falando do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. Somos nós, humanidade, homens. Nós não fomos, como dizia o Zé, um pé de couve, né? O Zé sempre brincava com isso, falava, se a gente tinha sido pé de couve. Não, ninguém foi um pé de couve, ninguém foi um pé de alface, não é isso. O princípio, né? Porque se esses reinos existem, como a gente já falou, tudo tem um objetivo. Então, para que eles existem? Será que o reino vegetal só existe para nos alimentar? As pedras para a gente fazer pedra preciosa? Né? Os animais para a gente domesticar? Ou para a gente maltratar? Né? Como muitas vezes a gente vê acontecer? Para isso. Não tem uma utilidade, será maior do que isso? E claro que tem, é o que a gente acabou de ler naquela questão. Esse princípio inteligente, ele vai sendo trabalhado nesses reinos. Está lá, ó. Dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Olha as fases pela qual nós vamos passando, pela qual esse princípio inteligente vai sendo elaborado até o momento em que ele se torna espírito. Aí a gente realmente não tem o conhecimento, não tem como penetrar, não esses mistérios, mas esse entendimento. Que os espíritos, eles sabem das nossas limitações. Eles sabem, claro que os espíritos que ditaram aqui a codificação por Kardec sabem muito, mas eles não podem ultrapassar o nosso entendimento. E não adianta a gente querer, como a gente é muitas vezes, ser orgulhoso de querer penetrar entendimentos, querer entender coisas que a gente não tem capacidade para entender.
É fácil a gente observar isso. Olha a nossa situação, né, de moralidade. Não inteligência, porque a gente avançou muito em inteligência. Mas olha qual é a moral, né? Qual é a frase que a gente ainda vê prevalecer no mundo que a gente vive hoje, né? No mundo, nós estamos em 2014, né? Jesus já passou aqui, já tem tempo, né? E olha qual é a nossa ainda mentalidade muitas vezes. É olho por olho, dente por dente. Não é? O que a gente ainda vê? Ah, se a pessoa me prejudicou, eu também vou prejudicar. A nossa moralidade, ela ainda é muito pequena. Nós estamos ainda extremamente atrasados. E olha que a gente já, né, teve aí os 10 mandamentos com Moisés, teve Jesus, agora tem o Espiritismo, que já está aí há mais de 150 anos. Mas a nossa moralidade ainda ela é muito pouca. A gente avançou muito pouco em moral. Por quê? Porque ainda prevalecem em nós aqui que habitamos esse planeta o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A gente não quer, muitas vezes, e a gente sabe porque isso é difícil, amar ao inimigo. É muito difícil isso, né? A gente amar alguém, a gente está na presença de alguém que a gente não gosta, é difícil a gente... Como amar? Né? Jesus, sabendo da dificuldade, não disse amar para a gente ficar ali de beijos e abraços, não, mas para respeitar o inimigo, para orar por ele, entenda a oportunidade de fazer o bem, faça o bem àquele que lhe quer mal, ofereça a outra face. Mas isso para nós ainda é muito bonito na teoria, mas na prática a gente ainda tem muita dificuldade de exercitar isso, até porque para isso a gente precisa ter uma virtude que a gente ainda ensaia para ter, que é a humildade, né? A gente não é humilde, a gente é muito orgulhoso, a gente realmente se acha mais do que o outro, se acha mais importante. Não, nós temos que entender que nós somos espíritos ainda inferiores, mas que nós temos a oportunidade de melhorar. E como entender isso aqui ajuda, né, a gente a amar a Deus, porque de todas as leis, de todos os mandamentos, a gente pode resumir em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente como que a gente vai amar Deus se a gente não compreende? Né? A gente muitas vezes ainda teme a Deus, vê Deus como, né, um senhor que castiga, um ser vingativo. Não, a doutrina espírita vai falar, não, a visão que vocês têm de Deus é completamente equivocada. Como uma inteligência suprema, infinitamente justo, bom, misericordioso, vai nos odiar, vai ser vingativo? Não, nós temos que mudar essa concepção, temos que realmente aprender a amar a Deus. Mas amar a Deus com uma compreensão diferente, porque a gente geralmente ama a Deus quando está dando tudo certo, né? Quando está tudo bem, como dizia o Zé, saúde, dinheiro no bolso, né? Naquela musiquinha do final de ano que o Zé sempre cantava, isso é uma grande desgraça, né? Porque quando está tudo bem é fácil a gente amar. Agora na hora da dificuldade, na hora da dor, a gente reclama, né, seu Renato? Se reclamar dói mais, né? Então, é isso aí. Quando a gente reclama, dói mais. E a gente reclama, a gente ama a Deus, mas ama quando as coisas acontecem da maneira que a gente quer, né? A gente ainda tem isso ainda. Não, eu amo a Deus, mas porque está tudo acontecendo do jeito que eu quero. Mas na hora que alguma coisa na nossa vida acontece e a gente não tem controle, e as coisas saem de uma maneira que a gente não esperava, a gente reclama, a gente é rebelde, a gente faz pirraça. Então tem que aprender a amar a Deus nessa hora. Fala, não, meu Deus, realmente, se eu estou sendo provado, se eu estou passando por uma expiação, é para o meu bem. Ou a gente confia nisso, ou não precisa confiar em Deus, né? Porque confiar achando que Ele quer o nosso mal, não. Só que às vezes no que a gente classifica, no que a gente julga, com a nossa visão limitada, que é o mal, que é uma desgraça, é para o nosso bem. Porque se Ele quer o nosso bem, se nós somos um projeto de Deus, é para dar certo. Não é para ficar sofrendo, achar que Deus manda a gente para a gente ser castigado, para a gente sofrer, não. O sofrimento, a dor, é um momento importantíssimo de crescimento. Na hora a gente não pensa assim, na hora a gente não vê assim, na hora a gente reclama, mas depois, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando, a gente vai vendo, não, realmente, isso aqui foi para o meu bem. O objetivo de Deus na minha vida é para o meu bem. E como isso ajuda a gente a amar o próximo? Simples. A gente também olha para o outro como um espírito, que nem a gente, que também está sofrendo, que também tem limitações,
que também foi criado para ser perfeito, né? Olhar para o outro com amor, com indulgência, isso favorece a gente amar ao próximo como a si mesmo. Né? Por isso que é importante a gente se amar, a gente se compreender, a gente se aceitar, porque aí a gente vê o outro também com esses olhos, né, de caridade, de indulgência, porque o outro também é um filho de Deus, foi criado como nós, está tendo as oportunidades que precisa. Então a gente começa a se igualar e ver realmente que a gente não tem diferença. Não é porque o outro é negro, ou porque o outro é asiático, não é porque um é pobre, porque o outro é rico, um é negro, um é branco, tem uma situação social, o outro não. Não importa. Todos nós somos espíritos, com a mesma meta, sermos perfeitos. Né? E nós temos muito a aprender. Ao mesmo tempo que para nós, às vezes, conviver é um grande aprendizado, é uma dificuldade, é a grande oportunidade, né? A convivência é o grande laboratório que a gente tem, principalmente dentro de casa. Né? Como a gente precisa ter paciência, como a gente precisa ser indulgente, como a gente precisa exercitar a caridade, às vezes ali, no nosso meio, em quem está perto da gente, que a gente tem dificuldade de se relacionar. É esse o momento, é essa oportunidade que Deus está dando para a gente trabalhar. E olha como a doutrina espírita ajuda. Entender isso ajuda. Não tenhamos a ilusão de que nós vamos ser poupados, de que nós vamos, não conheço isso, então não vou passar por isso. Não. Não vai nos poupar de nenhuma dor, de nenhum aprendizado, mas vai nos ajudar. E faz toda a diferença. Né? No momento de dor, de dificuldade, que a gente passa, né, pela perda de um ente querido, pela perda de alguém que a gente gosta, a gente passa por essas dificuldades, por essas limitações, dói, é difícil, mas a gente pode superar, entendendo que o outro também está sendo ajudado, e ninguém, nada, nem ninguém, né, na criação de Deus está desamparado. Tudo e todos nós estamos submetidos a essa grande lei de amor, que rege tanto a matéria, como a gente viu aqui, que nada é feito, né, sem um propósito, nada, tudo vai sendo elaborado até que nós, né, estamos aqui no período de humanidade, conscientes, podendo exercitar o nosso livre-arbítrio, passando por tudo isso e aprendendo. E aí, a gente vem aqui para o Evangelho, no capítulo que vai falar amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai ler aqui alguns trechos de algumas instruções dos Espíritos aqui, falando dessa lei do amor, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, né, como a gente já viu, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, né? Nós ainda temos poucos sentimentos, né? A gente ensaia alguns sentimentos, né? Mas a gente está caminhando para lá. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento.
O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, né? Aquelas pessoas que a gente conhece que adoram falar, né? Que pertencem à família tal, né? Que antigamente, lá nos idos da Europa, as pessoas falavam, né, que ser nobre tinha sangue azul, né? Eu não conheci até hoje ninguém de sangue azul. Não conheci, né? Isso aí é fruto do orgulho, né? Sangue azul, sangue nobre, família tal. E às vezes, se a pessoa for ver, não tem nem tanto motivo para se orgulhar assim, de fazer parte daquela família ou daquela outra, né? Mas é o orgulho que impera ainda entre nós, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. E hoje, por ocasião aqui da nossa reunião, né, para eleger a nova diretoria, a gente estava falando sobre isso, né, sobre fazer o bem. É a receita que a Sueli sempre fala da tia Grace, né? Que todo dia a gente tem que fazer alguma coisa para o nosso bem, que nos favoreça. Todo dia a gente também tem que fazer alguma coisa pelo próximo. E às vezes quando a gente pensa, né, em fazer alguma coisa pelo próximo, a gente pensa em grandes coisas. Não, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar para uma instituição de caridade, eu vou ajudar de alguma maneira. Mas as maneiras com que a gente pode ajudar o outro, tem tantas maneiras da gente ajudar as pessoas, né? Os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, com uma prece, com uma conversa. Aí vem a historinha, né, que a Valsa trouxe até pra gente, do pão velho, que um menino um dia bateu na casa lá de uma senhora e foi pedir, moça, a senhora tem pão velho? Né? E as pessoas sempre têm essa mania de pedir pão velho. A gente não vai dar um pão velho, né, para quem está com fome. Ela falou assim, não. Ela largou de seus afazeres e foi atender o menino. Não, olha, eu tenho um pão novo para te dar. Eu não vou te dar um pão velho, eu vou te dar um pão novo. E começou a conversar com aquela criança, perguntou de onde ele vinha, do que ele estava fazendo ali. E começou a conversar com o menino, né, oferecendo um pouco do seu tempo àquela criança. E ela acabou esquecendo do pão. Ela falou assim, não, eu estou indo lá buscar o pão. Ele falou assim, não, eu não quero pão não. Porque o que eu queria, a senhora já me deu. Atenção. Né? Um minuto que a gente para ouvir alguém, né? Então, tem tantas coisas que a gente realmente pode fazer
para proporcionar o bem a outra pessoa. E a gente acha, fica preso a grandes missões, grandes tarefas. Não, a conversa, estar do lado de um amigo num momento difícil, ligar para aquela pessoa querida que a gente não vê há algum tempo, deixar um pouco, né, a nossa vida, as nossas preocupações para se dedicar ao outro, com coisas simples. Um cumprimento que a gente dê às pessoas, um bom dia, né? Gentileza não gera gentileza, né? Então, coisas pequenas fazem muita diferença, sim. Né? Principalmente no mundo, às vezes como o nosso, que é tudo corrida, a gente está sempre correndo. Mas pequenas coisas, pequenas atenções que a gente para dar para o outro já são muito suficientes. Uma conversa com um amigo pode evitar uma grande desgraça. A pessoa pode estar deprimida e ela se sente querida. Você vai visitar uma pessoa doente, uma pessoa que você gosta. Como é bom, né, a gente receber esse carinho. Então vamos prestar atenção se a gente também está fazendo isso com o nosso próximo, se a gente está dedicando um pouquinho do nosso tempo ao próximo, né? E são pequenas coisas aparentes, mas que têm realmente uma proporção muito grande para quem recebe, né? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos cansei, pois, de escutar as palavras de João o Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E aí continua mais um espírito falando. Amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrais tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos as encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. Né? E olha que belos ensinamentos os Espíritos vieram nos dar, né? Falando dessa lei de amor, dessa lei que nos une, né? E que
entender isso é muito importante para nós, porque nós nos entendemos fazendo parte de um todo, né? Nós estamos aqui, ali encarnados, né? 7 bilhões aí, uns quebradinhos, que já deve ser, e temos também os nossos irmãos desencarnados, que também às vezes ficam aqui em torno da Terra, porque tem seus interesses aqui, tem seus apegos. Então a gente entende, né, esse intercâmbio, porque quando a gente fala, né, que aqui hoje estão encarnados e desencarnados, estão, porque também continuam a sua evolução, continuam o seu aprendizado no plano espiritual. Ninguém morre e vira santo, fica sabendo de tudo, não. O espírito lá, ele continua ainda, né, envolto na influência da matéria, e aos poucos ele vai se readaptando ao plano espiritual, vai deixando, né, as suas dores, as suas dificuldades, trabalha, né, entender isso nos ajuda também, né, como a Sueli estava falando aqui na semana passada do apego aos bens materiais, e tem um outro tipo de apego também, que também, se a gente não entende, também é motivo de grande aflição, que é o apego emocional. É o apego que a gente tem do sentimento, que a gente tem às pessoas, é claro, que a gente ama, que a gente quer o bem, a gente quer sempre estar perto de quem a gente ama, de quem a gente se sente bem. Os espíritos também querem conviver conosco, convivem, nos visitam através dos sonhos, né, quando podem se comunicam na reunião mediúnica. Mas esse intercâmbio, então nós fazemos parte de um todo. E tanto nós quanto eles estamos submetidos a essa grande lei, que é a lei do amor. Tudo, né? Então, quando a gente compreende isso, fica fácil amar a Deus. Que Deus, né, é esse Deus que quer o bem, que nos criou para dar certo, que quer que a gente dê certo, quer que a gente passe pelas dificuldades, porque a gente passa. Né, o aprendizado, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes achando que está acertando, mas vai fazer o quê? A gente vai avançando em conhecimento, e cada vez que a gente conhece mais, a gente vai entendendo as coisas melhor. E essa é a grande missão dos espíritos. A doutrina espírita, ela foi codificada, essas informações chegaram para nós com a permissão de Deus exatamente para isso, para nos auxiliar. Não é para nos escravizar, para achar que a gente está sendo castigado, que a gente só vem aqui para sofrer. Não. O sofrimento faz parte do aprendizado. Né? Nós vamos sendo responsáveis, vamos melhorando à medida que a gente vai conhecendo. E vai trabalhando a nosso favor, vai trabalhando em favor do próximo e praticando essa lei de amor, de caridade, vendo o outro mesmo, e não importa onde, dentro de casa, no trabalho, na rua, como um semelhante seu, que também tem dificuldades, que também tem limitações, porque às vezes a gente acha, né, a gente critica, a gente julga, e acha que o outro, porque devia ter feito isso, mas vamos entender que às vezes ele compreende daquela maneira, é a maneira como ele tem de compreender, e ele acha que ele está fazendo bem, ele acha que ele está fazendo certo, e às vezes não está, mas o que vai ser levado, né, em consideração pela nossa consciência, por Deus, quando vai avaliar os nossos atos, os nossos pensamentos, é a nossa intenção. Se nós estamos fazendo bem, estamos com a intenção no bem, com a intenção de ajudar ao próximo, com a intenção de nos melhorar, que bom, é isso que vai ser levado em conta. Né? Não é aquela coisa de castigo, de culpa, que a gente é pecador. Não, a gente ainda traz muito isso no nosso espírito, de pecado, de erro, de culpa. Mas a gente vai avançando em espírito, e essas coisas que a gente hoje enxerga, nossa, eu fiz isso. Até na existência atual, coisas que a gente faz, nossa, como é que eu pude fazer isso? Mas é porque naquela época a gente achava que era o melhor, a gente tinha aquele entendimento. E hoje, passando às vezes pela dificuldade, a gente vê aquilo de uma outra maneira, né? Aquela dor traz uma outra perspectiva, muda o nosso ponto de vista, né? É realmente maravilhoso a gente poder entender isso, saber que ninguém aqui está sendo castigado, ninguém está sendo punido, e nenhum de nós, por mais vil, por mais criminoso, por mais endurecido que seja o espírito, está aí relegado a não participar desse banquete aí, desse convite a praticar a lei do amor. Não importa se a gente está aqui, se a gente está no plano espiritual, todos nós somos sempre ajudados, e nós realmente, o que a gente precisa fazer? Na nossa força de vontade, realmente aprender a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Né? Isso é muito importante. Então, fica aqui essa reflexão para a gente se incentivar, para a gente realmente ficar incentivado a continuar no nosso aprendizado, continuar em frente, acertando e errando, mas sabendo que o que vai valer realmente é a nossa intenção no bem e o esforço que a gente faz em praticar esse bem, né? Boa noite a todos e obrigada. Realmente a doutrina espírita nos fornece muito. E é importante que nós estejamos atentos a tudo isso que recebemos da doutrina espírita. A gente perde muito tempo aqui no mundo, a gente fica muito preso ao nosso dia a dia, às coisas materiais, aos envolvimentos, né? Às atribulações da vida. E é importante que a gente tenha esse olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder seguir em frente com fé e esperança no futuro, buscando sermos sempre melhores. Nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa e é importante que a gente não perca, né, essas chances todas que temos tido.